Mas eles não. Eles queriam orar em voz alta para os outros se admirarem. Oh, rapaz, mas esse daqui, olha como é que ele é santo. Olha, ele é diferente. Está vendo? Está orando em voz alta para Deus. Olha como ele é especial. Eles queriam receber aplausos dos outros. E neste sermão da montanha, Jesus fala de 3 coisas que a gente deve, de preferência, fazer em secreto, que é ajudar o próximo, orar e jejuar. Jesus fala nesse sermão que nós devemos ajudar o próximo e que a nossa mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. O que Deus quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Para a gente ajudar sem querer aparecer para os outros. Olha, eu estou ajudando, está vendo como é que eu sou diferente? Está vendo como é que eu sou santo? Isso é errado. A Bíblia nos fala, Jesus nos fala que se você fizer isso, você já recebeu o seu galardão. Você não vai receber bênção nenhuma de Deus. Então, como você ajudar o seu próximo, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, ou seja, faça em segredo, que Deus te recompensará. Aí Jesus fala também do jejum, e eu vou deixar a oração por último, porque o nosso tema é oração, mas eu vou falar rapidamente do jejum. O que Jesus falou na Bíblia sobre o jejum? Quando vocês forem jejuar, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que as pessoas não percebam que vocês estão jejuando. Por quê? Porque naquela época, e alguns fazem hoje, eles ficam tudo parado na frente das pessoas. Um cara de meia idade, eu estou jejuando, querendo mostrar para o mundo que está jejuando. Sendo que Deus quer que você faça isso em secreto, que você finge que não está acontecendo nada, que está tudo bem, mas você está lá no jejum. Para quê? Para que Deus te olhe do céu e te recompense. Agora a minha oração, que é onde eu queria chegar. Aí ele fala também sobre a oração. A gente só deve orar em secreto? Não, a gente pode orar na igreja, a gente pode orar em qualquer lugar, mas sem a intenção de aparecer para os outros. Por isso que Jesus falou que quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós podemos orar sim, não só em secreto, mas é de preferência nós orarmos em secreto, para que Deus nos recompense, para que a gente não fique querendo aparecer para as outras pessoas, porque a palavra oração significa falar com Deus. E quando você está falando com Deus, você não tem que estar falando com pessoas, porque quando os hipócritas oravam na frente dos outros, eles queriam ser vistos pelos outros, não por Deus. E nós temos que querer ser vistos por Deus em primeiro lugar. Então, inclusive eu queria deixar uma mensagem para os irmãos aqui, um negócio muito interessante. Jesus é tão humilde, tão diferente de nós, né? Jesus é Deus, concordam com nós? Jesus é Deus. Mas Jesus falou aqui, o que Jesus falou? Quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu Pai que está em secreto. Você sabe de onde que Jesus tirou isso? Olha o tanto que Jesus é humilde. Jesus é Deus. Mas sabe de onde que ele tirou isso? Eliseu. Quando a mulher rica fez um quarto para Eliseu, e Eliseu profetizou na vida dela que ela teria um filho, o filho dela morreu. E a Bíblia nos conta, nos relata, que ela chamou por Eliseu, porque ela sabia que ele era profeta, que ele poderia fazer alguma coisa por ela, que ele era um profeta vindo da parte de Deus, ela tinha certeza disso. E a Bíblia nos conta que Eliseu fechou a porta e orou a Deus. Então Jesus, ele é tão humilde,
Que ele falou: olha, vocês têm que fazer parecido com o que Eliseu fez. Era nesse sentido que eu estava querendo falar aqui. Olha que coisa maravilhosa. Olha a humildade de Jesus. Jesus, ele é Deus, mas ele veio na terra como homem. E ele se submetia à palavra. Jesus não falava: não, eu sou Deus, eu preciso me submeter à palavra de Deus. Mas ele se submetia. Jesus, ele seguiu cada preceito da lei. Ele cumpriu a palavra por completo. Ele é perfeito. Ele veio como homem e não teve nenhum pecado. Nenhum. Então ele seguiu toda a lei perfeitamente. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus perfeito, que foi imolado, Aleluia, foi Deus. sacrificado, para que nós tenhamos a salvação através do sangue dele derramado, que lava as nossas vestes, que nos deixa limpos na presença do Pai. Porque senão nós não teríamos nenhuma chance, nós seríamos totalmente consumidos pela ira de Deus. Aí ele continua dizendo, o Senhor Jesus: e quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, glória a Deus, serão ouvidos. Bem, isso aqui a gente já sabe, né? Preciso falar mais abertamente. Nós vemos orações, né? E agora, infelizmente, porque a gente tem que falar, não tem outro jeito, feitas por uma religião que se diz oficial no nosso país, né? Que se você for parar para pensar, não passa de vãs repetições. Tananã, 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 10 vezes a mesma coisa, né? A gente sabe o que eu estou falando. Não precisa ser mais direito. Então, eles estão orando como os pagãos. Aí você me pergunta: peraí, não, mas Jesus falou da oração do Pai Nosso, mas ele é outra coisa. Jesus instituiu essa oração, ele deu ela como uma oração modelo. É outra coisa. Você pode, por exemplo, tem orações na Bíblia de outras pessoas que fizeram orações, por exemplo, Jonas, no ventre do grande peixe, né, que na verdade a Bíblia não fala que é baleia, fala grande peixe, que é uma grande discussão sobre isso, mas isso aí é outro assunto, outro dia. Ele fez uma oração lá dentro. Você pode na Bíblia orar daquele jeito, não tem problema. O problema é a vã repetição. Por quê? Porque Deus quer que você ore de forma espontânea. O que tiver no seu coração, você fala para Deus. Porque orar, como eu tinha dito mais anteriormente, significa falar com Deus. E você não vai chegar na frente de Deus e ficar repetindo a mesma coisa. É verdade. Repetindo a mesma coisa. Isso não é uma conversa. A oração é uma conversa com Deus. É até bom, eu vou dar até uma dica para os irmãos. Os irmãos orarem com a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabia disso? Porque a oração é você falando com Deus. E a palavra é Deus falando com você. Então, quando você ora e pede direção na palavra de Deus, Deus te dá o discernimento. Quer um exemplo? Davi, ele consultava a Deus antes de fazer qualquer coisa. Inclusive, teve uma guerra que Deus mandou ele ir para a batalha. Que fala até, vamos escutar o barulho das arvoredas, né? Ele mandou ele para a batalha, Deus falou: vai. Só que teve outro que Deus falou: não vai. Então nós temos que orar para Deus e pedir através da palavra de Deus, porque Davi era dedicado à palavra de Deus, tão dedicado à palavra de Deus, que muitos salmos foi ele que escreveu, muitos cânticos foi ele que escreveu, de tão dedicado, de tão inspirado por Deus, de tanto que ele orava, de tanto que ele se dedicava a Deus. Então nós temos que seguir o exemplo dele. De preferência, não, você pode orar, mas eu não estou com a Bíblia aqui. Tudo bem, ora com Deus, porque você
numa situação difícil, falar, não sei o que fazer. E Satanás vai tentar te iludir, vai tentar te ludibriar, vai tentar te seduzir para o pecado. Então, o que acontece? Às vezes o diabo está lá, pronto para te atacar. Você ora para Deus, ora para Deus. Porque o que faz vencer o diabo é a palavra. Não sei se você sabe. Mas você ora para Deus, Deus me dá a palavra para vencer o diabo. Agora, nessa tentação, o que eu tenho que fazer? Me ensina, me mostra o que está na tua palavra. Porque a Bíblia nos fala em Efésios 6 que a única arma de ataque é a palavra de Deus, porque a Bíblia nos fala em Efésios 6 que a Bíblia é a espada do Espírito. O que quer dizer isso? Pode ver depois em Efésios 6, com calma, da armadura de Deus. O único objeto desse livro de Efésios 6, que é um objeto de ataque, é a palavra. Como você vai vencer alguém se você só se defende e nunca ataca? Satanás fica tranquilo em relação a você, meu irmão. Ele vai ficar te atacando até te derrotar. Você não revida. Quando Jesus estava na tentação do deserto, nas 3 tentações que estão elucidadas no texto, Jesus venceu com o quê? Com a palavra. Então a oração e a palavra, elas andam unidas. A oração é uma conversa com Deus e a resposta de Deus vem pela palavra. Eu provo para vocês. Jesus falou na tentação do deserto, Jesus estava no deserto, levado pelo Espírito após o batismo, levado pelo Espírito Santo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo no deserto. Glória a Deus. O Espírito Santo falou: agora você vai lá, você vai ser provado. Santo, santo. E quando ele chegou, a Bíblia nos relata, eu acredito que tem mais tentações, mas a Bíblia nos relata de 3. A primeira, o diabo virou para Jesus e falou assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo mostrou com um relance todos os reinos do mundo para Jesus. E disse para Jesus: tudo te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu a palavra. Depois ele levou o pináculo do templo e falou: ó, se tu és filho de Deus, retira isso daqui, porque está escrito que dará ordem aos anjos a seu respeito, e seus pés não tropeçarão com uma pedra. É mais do que isso, mas eu estou resumindo. Jesus falou: não tentarás o teu Deus, porque está escrito. Porque tem uma palavra, na palavra de Deus diz, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito em Êxodo. Então Jesus, em todas as tentações, ele usou a palavra de Deus. Inclusive nessa que eu falei da visão, eu até lembrei aqui agora, ele falou o seguinte: somente adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Glória a Deus. Eu tinha até esquecido de falar aqui com vocês. Ainda bem que Deus me lembrou. Então, nas 3 tentações, se vocês forem buscar na palavra de Deus, as 3 ele debateu com o quê? Com a palavra. Com a palavra. Porque é a espada do Espírito. É o combate com Satanás ali. Quando você está com a espada, você machuca ele. Jesus machucou ele. O que aconteceu no final? A Bíblia nos fala que Satanás se retirou para esperar outra ocasião oportuna. Ou seja, Satanás estava ferido pela palavra de Deus. Então nós precisamos orar e ter o conhecimento da palavra. É os 2 alicerces do cristão. Não tem como só ter um deles e ser bem sucedido. Não tem como. O outro alicerce eu diria que é o jejum. Mas eu já acho o jejum algo para um cristão mais experiente. Mais experiente na palavra. Eu acho que é mais voltado. Não é para quem está aprendendo. É mais voltado para aqueles que já estão comendo alimento sólido e não estão em uma fase do leite, como diz a palavra de Deus, né? Mas
Deus fala que tem um momento de iniciação no Evangelho, só que eles tomam e a pessoa começa a comer um alimento sólido, que no meu ponto de vista é o crente mais experiente. Que eu acho que aí eu entraria também no jejum. Mas no princípio eu acho que vem oração e Bíblia. Isso aí tem que ter. Não tem como. Se você não tiver um dos dois, você vai cair. Você vai cair. Você pode ser o maior letrado da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Se você não orar e pedir discernimento a Deus, Satanás te dá um tombo. E você pode ser a pessoa que mais ora no mundo, a pessoa que mais se dedica em oração, 24 horas por dia de oração. Se você ignora a palavra de Deus, meu povo parece derrotado por falta de conhecimento. Então, vamos continuar. Não sejais igual a eles, né, aos pagãos, né? Porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Então, a gente tem que pensar o seguinte: Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. O que é isso? Onipotente, ele tem todo o poder nas mãos, ele pode qualquer coisa. Nada é impossível para Deus, nada. Onipresente, ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Deus está em todo lugar. Nada passa desapercebido a Deus. E onisciente, ele sabe todas as coisas. A sabedoria de Deus, ela é ilimitada. Deus sabe tudo. Então, por isso que Jesus recrimina os pagãos quando eles oram, porque eles ficam na repetição, parece que Deus não está escutando eles. É até uma forma de falta de fé, incredulidade. Não é que você não deve insistir na oração, porque a Bíblia fala que você deve insistir, inclusive, como a viúva com o juiz iníquo, né? A viúva insistia com o juiz iníquo para que o juiz julgasse a causa dela. Mas isso não significa que você tem que usar de vãs repetições. Glória a Deus. Insistir na oração é uma coisa, usar de vãs repetições é outra. Porque quando você usa de repetições de qualquer jeito, desleixadamente, você não está conversando com Deus. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Deus não vai te ouvir. Porque você não está com o coração voltado para Ele. Porque insistir num pedido no seu coração é uma coisa. Mas você ficar repetindo a mesma coisa, blá 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 blá, não vai. Deus não vai te ouvir. Por quê? Primeiramente, você não está fazendo de coração. Você só está repetindo o que te ensinaram. Você não tem uma intimidade com Deus. Oração é busca de intimidade com Deus. Você tem que se tornar íntimo de Deus. Íntimo. Você se tornaria íntimo de uma pessoa que simplesmente repete algo que ensinaram para ela? Que intimidade é essa? Que relacionamento você está construindo com essa pessoa? Verdade. Que relacionamento você está construindo com Deus se você só fica repetindo as mesmas palavras? Não tem lógica. Uma coisa não bate, não tem sentido. Isso não faz parte do relacionamento. O relacionamento é uma conversa entre duas pessoas, é um diálogo. Você conversa e escuta o que Deus está te falando. Não é só você ficar repetindo o que te ensinaram. Esse não é o problema maior. Porque uma religião, não só essa, mas outras religiões também, ensinam as pessoas a fazer reza. E a palavra reza significa repetir. Repetir é uma coisa, orar é outra. Repetir não está repetindo, como um papagaio, até o papagaio repete. Agora, orar é uma conversa. Senhor, minha vida está assim, fala com Deus. Ó Senhor, você serve com o Senhor.
estou insatisfeito com a minha vida. Minha vida precisa mudar, assim, uma conversa e tal. Aí a religião, que é o maior problema do mundo, chama-se religião. A religiosidade foram os religiosos que mataram os fariseus. Foram os fariseus que incitaram o povo a gritar: crucificam. Foram os fariseus. Eles estavam, a Bíblia nos fala várias vezes que eles tinham inveja do ministério de Jesus. Eles tinham inveja do ministério de Jesus. E eles planejavam como iam matar Jesus. Olha o que a inveja nos leva a fazer. Eles se reuniam. Imagine a cena. Aqueles principais sacerdotes, petrajados, conhecedores da Bíblia, mas que não tinham intimidade com Deus. Na verdade, não era a Bíblia, né? Naquela época era a lei e os profetas. Mas eu estou parafraseando aqui. Imagina, eles lá se reunindo. E aí, gente, como é que eles vão fazer para matar esse Nazareno que se diz filho de Deus? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para entregar ele na mão dos romanos? Porque eles estavam subordinados aos romanos na época. Eles tinham que arrumar algum jeito de fazer com que Jesus fosse executado. Então eles tinham que estar ali enganchados com os romanos. Eles tinham que dar um jeito. Imagina eles reunidos na sinagoga, que depois Jesus em Apocalipse chamava de sinagoga de Satanás. Imagina eles reunidos e planejando a morte do nosso Salvador. Imagine essas pessoas, o nível que essas pessoas chegaram com a religiosidade. A religiosidade é que ensina essas rezas. Ora 100 vezes essa. Ora não, porque a repetição reza, né? Reza 100 vezes isso aqui, que Deus vai te abençoar. É o que Jesus está falando aqui nas 9 repetições. Jesus está falando exatamente o contrário do que essas religiões pregam. Se você rezar sem não sei o que, você vai ser abençoado. Se você rezar 200 não sei o que, pegar o chicote, bater na bosta, até o sacrifício de novo, você vai ser abençoado. Ou seja, são ensinamentos religiosos. Gente, fujam da religião. Fujam da idolatria. Eu só tenho uma coisa para dizer para os irmãos: a nossa religião tem que ser o que está escrito aqui. Se está escrito aqui, você segue. Se não está, você não segue. Não interessa quem esteja na frente. Maior do que qualquer líder é Deus. Deus é o maior líder que você tem. Verdade. Se o seu líder for contra a palavra de Deus, você tem que estar com Deus. Porque você tem que antes reverenciar a Deus, para depois reverenciar os líderes. Graças a Deus, não tenho nada a dizer das nossas lideranças da igreja. Porque o Fabrício, o pastor Antônio, o pastor Fabrício, o pastor Antônio, são pessoas dedicadas à palavra. Amém, aleluia. Mas se fugir daqui, se fugir da palavra, está errado, não interessa quem seja. Pode ser a maior liderança. Pode ser o apóstolo Paulo pregando para vocês aqui, o apóstolo Pedro. Não sigam. Claro que eles não foram assim, porque eles são de Deus. Eles não são muito menor que eles. Mas tipo assim, eu estou parafraseando. Se o seu líder pode ser a maior inspiração que você tem, começar a pregar coisas, heresias, fora da palavra de Deus, não aceite. Vai fora. A Bíblia nos diz: examinar tudo, reter o que é bom, se abster do que é mal. É mal, se abster. Não interessa o que ele falou. A Bíblia nos fala que ainda que o anjo do céu pregasse o outro evangelho diferente desse, você já mata. Maldição.
Então, meus irmãos, vou continuar aqui. Diz assim a palavra de Deus: vocês orem assim. Que beleza, olha que coisa maravilhosa. Jesus ensinando, né? Porque Jesus, ele sabia que tinha gente que estava iniciando na fé e não sabia orar. Eu mesmo, gente, como é que eu faço para orar? Eu não sabia. Quando estava iniciando na fé, eu não sabia. Simplesmente não sabia. O que eu vou falar para Deus? Aí Jesus, como Jesus já sabe, disse: Jesus maravilhoso. Nossa, Jesus, né? Ele é demais, né? Eu acho que isso aqui é unânime aqui, né? Que todo mundo acha isso. Ele falou: não, vocês vão orar assim. É como se fosse uma oração de iniciante. Ó, vocês estão começando, vocês vão falar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vou começar daqui, aí eu vou continuar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, gente, o Deus de vocês, Ele está no céu, sentado no alto subindo trono. Mas a Bíblia também fala que Ele está habitando no coração do povo. A Bíblia fala isso. Aí Ele fala assim: santificado seja o teu nome. Quando você começar a orar, Ele vai falar. Quando você começar a orar, começa a adorar. Começa adorando. Você vê que Jó, quando estava na dificuldade, inclusive Jó não sabia, né, que Satanás era quem tinha tomado as coisas dele, né? Ele falou assim: Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele glorificou a Deus na dificuldade. Na verdade, ali, quem tomou de Jó foi Satanás. Foi Satanás. Mas Jó era tão agradecido a Deus, ele falou: eu não vou deixar de glorificar por causa dessa dificuldade, não. Eu vou glorificar. E Jesus fala aqui: santificado seja o teu nome. Ou seja, nós temos que exaltar o nome de Deus. E qual é o nome que está acima de todo nome? Agora eu venho aqui mais uma vez. Quem é o nome que está acima de todo nome? Jesus. Jesus. O nome que está acima de todo nome é o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus é tão humilde, tão maravilhoso, tão diferente, que como ele veio com o nome, ele falou assim: não, eu não vou falar para eles glorificar o meu nome, não. Eu vou falar para eles glorificar o Pai. Olha só como é que o Senhor Jesus é maravilhoso. Está chovendo? Está chovendo. Deus maravilhoso. Deus é grande. Então, ele já fala para glorificar, começando: quando vocês forem orar, vocês vão glorificar o nome de Deus primeiro, exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor que vocês estão glorificando é um Deus santo. Aliás, Ele é 3 vezes santo. Eu não sei, agora eu vou explicar para os irmãos, não sei se os irmãos sabem. Quando o povo hebreu falava 3 vezes a mesma palavra, significava que era uma coisa perfeita. Quando eles falavam santo, 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 para o povo hebreu, significava que ele era santíssimo. Era acima assim, de santo, era uma coisa santa que ninguém pode nem entender. É acima do conhecimento humano. É uma santidade assim, fora do comum. Porque nós podemos chegar a ser santos. A gente pode chegar à santidade, mas ser 3 vezes santo, nós não podemos chegar, só Deus. Isso aí não adianta. Se alguém falar que é 3 vezes santo, pode subir no altar que ele adora. Porque ele é Deus, né? Claro que não fazem isso todo mundo, né? Porque não tem como, é impossível. Atingir a santidade de Deus é impossível. Porque Deus é um Deus que faz aliança e nunca quebra ela. Deus é diferente de mim. Deus fez 5 alianças, não sei se os irmãos sabem: a aliança poética, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança, que é a aliança do Senhor Jesus, que é a aliança eterna. Deus não quebrava as alianças que Ele fez com
Aí ele continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. É como se Jesus falasse assim: gente, vocês têm que pedir para Deus estabelecer o reino dele na terra. O que é o reino de Deus? É os frutos do... É estabelecer a vontade de Deus também. A vontade de Deus, que a Bíblia nos fala, é que todo homem seja salvo, conheça a verdade. É a vontade de Deus. Mas infelizmente muitos homens não aceitam a palavra de Deus como irrelevante. Eles querem seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, a própria consciência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Que isso não agrada a Deus. Quem faz isso constitui inimigo de Deus. Então, a culpa não é de Deus. Nunca culpe Deus. Deus não é culpado das coisas. As coisas que acontecem no mundo de ruim é culpa do pecado da humanidade. Esse que eu quero que as pessoas entendam. É o pecado que acontece na humanidade que faz, que gera morte, que gera sofrimento. Eu não estou dizendo que vai ter um momento de prova. Você vai ter um momento de prova, nós vamos ter um momento de prova. Mas não pense que Deus tem te fazendo isso não, gente. É porque a prova vem para gerar esperança, para gerar perseverança, para que nós consigamos chegar até o fim. Porque esse será salvo. Então, para produzir essa perseverança, é necessária a prova. Você vê que, você tem o exemplo de Jó, você está de novo, Jó. O que Jó falou? Eu conhecia Deus só de falar, mas agora eu conheço verdadeiramente. Jó passou a conhecer a Deus depois da prova. Então a prova faz parte também. Faz parte da nossa vida, a gente vai ser provado. Às vezes a prova está demorando, eu digo, irmão, a prova está demorando, insista, faça comigo, adora, adora. O próprio Senhor Jesus ficou roubado. Jesus não tinha necessidade nenhuma dessa prova. Sabe por quê? Gente, Jesus, ele aceitou vir à terra para se sacrificar no nosso lugar, para carregar o nosso fardo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Gente, Jesus, ele habitava no céu. A Bíblia nos fala, Jesus nos fala: ó Senhor, eu te peço agora que o Senhor me glorifique com a glória que eu tinha na criação do mundo, dos céus e da terra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus já estava na glória. Jesus saiu da glória, do paraíso, do céu, do lugar de bênção, do lugar de maravilha, do lugar que só tem coisa boa, para vir aqui na terra, sofrer mais que todo mundo junto. Jesus, ele sofreu mais que todos, que todo mundo junto. Ele carregou uma cruz que ninguém conseguiria carregar, e morreu, e verteu seu sangue na cruz. Só que é um detalhe: ele verteu o sangue na cruz, mas hoje ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Ele ressuscitou no terceiro dia, porque a Bíblia nos diz que Deus deu a ele esse mandamento de que ele poderia dar a vida dele e reaver. A Bíblia nos fala. Ele tinha esse poder. Então, ele resolveu sair do paraíso, do céu, vamos dizer assim, para executar uma palavra. Quando ele estava com Deus no terceiro céu, ele resolveu vir aqui para a terra e padecer tudo que ele padeceu para salvar pobres pecadores que não somos. Que nós passamos de pobres pecadores.
Aí ele continua. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus estava falando só do pão, não. Aí já está falando uma oração de começar a pedir. Porque Deus, gente, a Bíblia nos fala, em João 3,16, que Deus amou o mundo, todo mundo sabe assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele tem prazer, meus irmãos, de dar as coisas para os seus irmãos. Deus não é Deus miserável, não. No Salmo 24, se eu não me engano, a Bíblia fala que tudo pertence a Deus. Se tudo pertence a Ele e Ele não quisesse te dar, Ele não te dá. Não é tudo dele? Mas Ele tem prazer em suar os seus servos. Gente, isso é grande demais. Nossa, Deus. Nós somos pecadores. Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui já errou por Deus. Todo mundo aqui já pecou. Eu já cometi pecados gravíssimos. E eu acho que todo mundo aqui também. E Deus ainda tem o prazer de não só dar o filho dele, para que nós fôssemos salvos, como também nos dá com ele todas as coisas que necessitamos. Gente, nós muitas vezes passamos necessidade na vida. Às vezes é prova, mas às vezes é culpa nossa. Por causa do pecado. As pessoas não querem obedecer a Deus. As pessoas não querem obedecer a Deus. Então fica difícil Deus ajudar. Mas se você for obediente, você vai ser provado. Mas a prova vai passar. E vai ser igual a tentação no deserto. Os anjos vão estar preparados assim. Peraí, Jesus está vencendo. Opa, Jesus venceu o diabo. Agora nós vamos entregar a bênção. Porque a Bíblia fala que os anjos vieram no deserto, depois que foi tentado, e não serviram. Então Deus, Ele quer suprir as nossas necessidades. Continuando para as vezes assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eita, agora vai passar a difícil. Eu vou ter que usar a parábola do servo impiedoso e não pode essa parábola. Parábola do servo impiedoso. Como é que é a parábola do servo impiedoso? Vou resumir. Um rei quis prestar conta com seus servos. E um dos seus servos estava devendo uma alta quantia para esse rei. E algumas Bíblias falam quantia de prata. Uma alta quantia. E o rei falou o seguinte para ele: paga-me o que me deve. O rei falou com ele. O rei, guarda essa palavra. O rei falou: paga-me o que me deve. Quem é o rei? O rei é Jesus, o rei é Deus. Deus pediu conta: paga-me o que me deve. E o homem se ajoelhou, se prostrou: por favor, me perdoa, eu vou te pagar, eu vou juntar o dinheiro e vou te pagar. Eu vou parar fazendo com essas palavras. E o rei já estava disposto a vender ele também, e a família dele, a mulher e os filhos, e também os bens, para que ele pagasse a dívida. E ele implorou. E a Bíblia fala que o rei teve compaixão dele. O rei teve compaixão dele, perdoou ele.
Aí na Bíblia continua contando que esse mesmo homem que teve a dívida perdoada se encontrou com outro que lhe devia, se eu não me engano, 100 denários, que era uma quantia bem menor do que a quantia que ele devia por ele. E a Bíblia fala que ele sufocou o homem e exigia que o homem pagasse a dívida para ele. E o homem falou: olha, por favor, tenha compaixão de mim, que tudo te pagarei. Mas a Bíblia nos teve a dívida perdoada, não se compadeceu desse outro homem que lhe devia e mandou jogá-lo na prisão. E os conservos desse homem na prisão ficaram muito tristes e contaram para o rei, que nós sabemos quem ele é, que esse homem tinha jogado na prisão o rapaz que lhe devia. O rei mandou chamar de novo o servo que tinha perdoado a dívida e falou o seguinte: eu agi de compaixão para com você, por que você não agiu de compaixão para com seu irmão? Agora você será levado para os torturadores até que pague toda a tua dívida. Só por um detalhe muito interessante nessa palavra: como é que ele vai pagar a dívida se ele está preso? Quem são esses torturadores? Ele não tem como pagar a dívida, ele está preso, ele está sendo torturado. E Deus quis dizer o seguinte: se vocês não perdoarem os seus irmãos, eu também não vou perdoar vocês. E se vocês levarem isso para a sepultura com vocês, vocês vão queimar no lago de fogo. Vocês vão ser torturados no lago de fogo por toda a eternidade. Porque ele não tinha como pagar. Mas isso a Bíblia diz claramente que ele caiu na mão dos torturadores. Então, meus irmãos, não tem jeito. O perdão é uma obrigação do cristão. Nós somos obrigados a perdoar. Você pode não querer, mas você tem que fazer. E você tem que fazer em detalhe, viu? A Bíblia fala perdoar de coração. É só dar um pouco para fora. Você tem que, se você está sentindo mágoa, o que você tem que fazer se está sentindo mágoa? Vou ensinar vocês agora. Começa a orar para Deus. Ó Senhor, eu sinto mágoa dessa pessoa. Arranca no meu coração. Mais uma vez a oração, olha que coisa linda. A oração é algo maravilhoso, né? Começa a conversar com Deus. Ó Senhor, vou ser sincero com o Senhor. Eu perdoei, eu vou dar boca para fora, eu estou magoado. Senhor, tira do meu coração. No outro dia você sentiu a mesma mágoa? Existe. Senhor, ainda estou magoado. Tira do meu coração. Eu não vou ver o meu reino, eu não vou ver tua face. Se eu não perdoar de coração, eu não verei tua face. Então o Senhor tem que arrancar, eu te garanto. Deus vai arrancando do seu coração. Daqui a pouco você não sente mais o que você sentia pelas pessoas. Mas tem que orar. Tem que orar. Se você não orar, achar que vai tirar o seu coração por você mesmo, vai ficar mal. Ora. Ora, porque a gente só pode ser varão perfeito, como diz a Bíblia, com oração, com palavra, com jejum. Só, não tem outro jeito. É porque, gente, você tem que entender o seguinte: não é o homem que molda o próprio caráter dele. Quem molda o nosso caráter é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos cela no batismo, que nós somos batizados. Por isso que a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo. Para quê? O Espírito Santo se afastar. Porque se o Espírito Santo for entristecido e se afastar de você, você vai voltar perto. Agora, se você estiver na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, você vence o diabo. Resistir ao diabo, não. Sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo fugirá de nós. Essa é a ordem certa. Sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo, e o diabo fugirá de nós. Essa é a ordem certa. Bem,
Continuando, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Bem, quem não nos deixa cair em tentação? Deus. Se não for Deus nesse cara, não adianta tentar. Estou avisando. Se você se afastar da presença de Deus, dos caminhos de Deus, parar de congregar, parar de buscar, eu te garanto, eu não estou supondo, eu estou te dando uma certeza absoluta: o diabo vai te tentar e você vai cair. É garantido.